protocolou sobre o número 0869, dia 25 de abril de 23, para falar sobre a adoção do IPTU progressivo no tempo instituído pelo plano diretor de Mococa. Quero informar o nobre colega aí, Didô. Eu tenho que fazer uma leitura aqui, Didô. Informo que as nossas sessões são gravadas e que o senhor tem 10 minutos de acordo com o regimento interno da casa. Como orador, o senhor é responsável pelas palavras que proferir, mas deverá usar termos compatíveis com a dignidade da Câmara, obedecendo os princípios éticos e morais aplicáveis aos vereadores desta casa, vedando-se o uso de expressões chulas e caluniosas, contra a moral, os bons costumes ou ofensivas a outrem. Se isso acontecer, cessará o uso da palavra na tribuna popular, bem como se desviar do tema indicado da sua inscrição. Pode dar início. Alô. Boa noite, presidente, mesa, vereadoras, vereadores. É um prazer estar aqui. Eu vim aqui em meu nome, né, como cidadão. Vai fazer o ano que vem 30 anos que eu mudei para Mococa. E eu estou aqui também como presidente do Partido dos Trabalhadores da cidade de Mococa. E uma das características do PT é exatamente buscar essa igualdade, né, e também essa justiça tributária, né? Então, na realidade, eu estou aqui só para conclamar os vereadores e vereadoras a fazerem valer a lei, né? Porque na história tem aquela famosa frase lei para inglês ver, né? Que é onde a lei está no papel, mas não se efetiva, né? Então, nós temos na cidade de Mococa o segmento da Constituição, na questão da progressividade dos impostos, né? O que significa? Quanto mais você tem, percentualmente mais você vai pagar, certo? E também o próprio Estatuto das Cidades, né, que foi aprovado, ele estabelece esta justiça tributária, né, em relação, por exemplo, ao IPTU. O IPTU, né, é um tributo municipal, que, então, a gente aqui, como cidadão da cidade, vem conclamar a Câmara Municipal a fazer com que a lei, né, seja cumprida. Então, eu conclamo, inclusive, o pessoal que faz parte, até para colaborar com a prefeitura, porque há muita cobrança em relação ao executivo, né? Então, é uma possibilidade do executivo arrecadar mais, né? Existe a comissão de planejamento, uso, ocupação e parcelamento do solo, né? Cujo presidente parece que é o Miquelin, enfermeiro, faz parte José Antônio de Souza, Tiago Colpani e Roberto Pereira. Então, o que é a própria lei, né, estabelece para a cidade de Mococa? Primeiro, a questão da progressividade no tempo, né? Então, por exemplo, como eu disse, vai fazer 30 anos que eu mudei para Mococa e eu já passo por ruas onde, quando eu mudei para a cidade, já tinha um terreno lá. E até hoje tem terreno lá. Não foi, né? Porque a lei estabelece o quê? Que você tenha, a propriedade seja para o cumprimento de uma função social. Então, qual que é a função social da propriedade urbana? É você ter uma construção ali, você vai gerar o emprego para quem construiu, né? Você vai gerar também uma moradia naquela casa, naquele terreno, né? E você vai gerar, então, impostos para o governo municipal. Então, a ideia é que aquele que não usa, porque muitas vezes até pessoas de fora
né, inclusive é um problema da cidade, né, nós tivemos vários loteamentos clandestinos, né, e tal. Então, eles não cumprem essa função social. Por quê? Porque você passa aí por loteamentos onde praticamente não cabe 2 carros na rua, né? Então foi feita uma rua muito estreita, e depois que aquilo é vendido e aquilo acaba já com moradores, a prefeitura praticamente é obrigada a legalizar, né, aquele loteamento, né? Então, o que a gente teria que fazer para seguir a lei? É você aumentar o IPTU daquele terreno não ocupado. E a gente percebe aí na cidade que às vezes terrenos de outras pessoas de fora da cidade viram um perfeito mato, o mato entra na rua, né, e a prefeitura pode ir lá. O que ela pode fazer, inclusive? Ela pode multar, né, e ela pode aumentar o IPTU daquele terreno, fazendo com que até 15%, né, diz a lei, né? Então, você tem a possibilidade da multa e a possibilidade de aumentar o IPTU, né? Que muitas vezes os proprietários aí que estão meros especuladores, eles deixam isso aí, não pagam as multas, não pagam o IPTU, e quando a prefeitura faz um refinanciamento, um refis, alguma coisa, vão lá e pagam, né, um valor menor. Então, é necessário, né, que a Câmara induza, né, ou pressione o governo, né, executivo, né, o governo municipal, pressione o poder executivo para que ele possa efetivamente fazer isso, cobrar os impostos no tempo e chegar a 15%. Para quê? Para que o dono do terreno perceba que se ele deixar do jeito que está, ele vai perder dinheiro, né, e não cumprindo a função social. Então, isso é bastante importante. A própria Lei Complementar 509 do município, de 2018, ela estabelece também a necessidade de divisão dos terrenos, né? Terrenos muito grandes e tal, que sejam divididos para que eles sejam efetivamente ocupados, né? Então, o que eu vim aqui fazer hoje é conclamar, inclusive, fazendo com que a comissão, né, de planejamento, uso e ocupação e parcelamento do solo, possa apresentar ao prefeito. Eu tive com o prefeito semana passada, e hoje, né, a cidade está fazendo um georreferenciamento, né, isso é bastante importante, porque você consegue estabelecer quais são os terrenos que estão ocupados, não estão ocupados, aqueles terrenos que apresentaram uma planta e que acabaram tendo outra edificação dentro do terreno, né, que não foi comunicada à prefeitura, porque o IPTU é cobrado não só pelo tamanho do terreno, mas pela construção, né, pela edificação que é feita ali. Então, o que eu gostaria de pedir, né, a esta Câmara Municipal é que colabore até com o executivo, né? Por quê? Porque existe a cobrança em relação à fiscalização e tudo mais. Então, se a gente conseguir aumentar o IPTU de especuladores de terrenos, né? Se a gente conseguir fazer com que a prefeitura arrecade mais, você vai poder ter a fiscalização melhor, você vai poder ter até os buracos, né, sejam tampados assim com mais rapidez, né, ou fazer um recapeamento do asfalto das ruas. Então, a minha ideia é que a Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo, né, vereador Miquelin, vereador Zé Antônio de Souza, Zé da Cobra, Thiago Colpani, né, Zé Roberto, o Bob, eles possam se reunir e efetivar isso, né, efetivar essa cobrança, esse aumento, né, colaborar com a prefeitura, inclusive fazendo com que a prefeitura faça uma atualização dos valores venais e possa, num estudo, fazer com que locais onde você tem um terreno maior e uma edificação maior, pague proporcionalmente um IPTU maior,
né, com um percentual maior, fazendo com que em alguns lugares da cidade você nem precise cobrar o IPTU, aonde você tem terrenos menores e edificações menores, né? Então, fazendo com que o nosso preceito constitucional, né, da justiça tributária e da progressividade tributária se efetive, tá certo? Então, essa era a minha palavra para os nobres vereadores e vereadoras hoje, tá? Agradeço a possibilidade de estar aqui e espero que a gente consiga fazer com que essa justiça tributária se efetive no município de Mococa. Obrigado. Nós agradecemos a sua participação, professor Didô. Muito bem explicado pelo senhor aí. Eu acho interessante essa informação e, de repente, a comissão agora, diante dessa sua fala, possa se reunir e estudar melhor o tema, propor alguma coisa ao executivo. Algum dos senhores vereadores tem intenção de falar? Eu quero dizer que, nesse momento, a expressão do vereador não é para fazer questionamento ao nobre colega que fez uso da palavra, é apenas para expressar. Com a palavra, o nobre vereador, professor Batata. Boa noite a todos, em especial ao professor Didô. Quero aqui te parabenizar por trazer essa informação e de extrema importância para o município. A gente realmente precisa de pessoas como você, que está pensando realmente na evolução do município, né? E num tema tão importante, numa lei tão importante, que a gente realmente deveria já estar aderindo a essa lei. Então, parabéns, tá? Muito obrigado de trazer essa informação aqui para a Casa Legislativa. Com a palavra, nobre vereador Paulo Doção. Presidente, eu também vou ser rápido. Parabenizar o professor Didô aí, presidente do Partido dos Trabalhadores, juntamente com o partido. E eu queria, se possível, presidente, aí, né, não inerente ao assunto, mas eu queria parabenizar primeiro o professor Didô, mas eu queria falar com os vereadores depois da sessão, se puder, que a sessão de ordem. Era só isso, eu ia até passar para o Cleito, mas era apenas isso. Beleza. Com a palavra, professor Cleito. Boa noite, professor Didô. Também quero dar os parabéns. Trouxe aí essa importante informação. Tenho certeza que nós vamos trabalhar em cima, a comissão também. E dizer que o professor Didô, né, sempre está junto, né, passando aí ideias, participando aí de viagens, montando agendas, participando de audiências públicas, e é isso que nós queremos, né? Cidadãos que contribuam para a cidade, né? Uma pessoa muito capaz, que não fica em rede social só jogando pedra, ele também busca soluções. Então, isso é muito importante. Parabéns, professor, obrigado pela contribuição. Palavra o nobre vereador Paulo Miquelin. Muitíssimo boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o professor Didô pelas suas colocações. Inclusive, tive ali no Jardim Botânico e existe uma quantidade de terrenos muito grande em que o mato tem tomado conta. E indagando alguns moradores ali sobre os proprietários do terreno, você olhava um terreno que estava cheio de mato, qual que é o proprietário? Ah, esse é da empresa tal. Passava numa outra quadra, o terreno cheio de mato, qual que é o proprietário? Ah, é da empresa tal. Então, assim, chega-se à conclusão de que uma determinada empresa ainda possui muitos lotes ali no Jardim Botânico, e os lotes às quais essa empresa possui estão totalmente numa situação deplorável, o mato tomando conta e dificultando a vida dos moradores que compraram, pagam seus impostos, residem no bairro e não têm uma comodidade devido à quantidade de animais peçonhentos que residem nesses terrenos baldios. Então é de suma importância. E por outro lado, a gente fez uma audiência pública aqui
e ficou concretizado que a maioria das pessoas que compram seu terreno para investir, ela não tem interesse em construir, apenas em ganhar dinheiro. E na maioria das vezes ela não promove a limpeza do seu lote. Portanto, as suas colocações vêm de encontro a essas discussões que a gente teve numa audiência pública. Muito obrigado pela sua colaboração. Uma boa noite a todos. Em discussão, com a palavra, nobre vereador Thiago Copani. Obrigado, presidente. Nobre colega, professor Didô, essa lei, ela é aprovada no município. Nós já cobramos o executivo. Infelizmente, o executivo não tem respondido os requerimentos mais importantes que eu tenho feito a ele. Foi feito lá, o primeiro que eu fiz nesse sentido foi feito em 2021, dia 10 de maio de 2021, aprovado por essa Casa de Leis, sem respostas, onde eu fiz o levantamento de vários imóveis que estão abandonados há muito tempo, e eu fiz justamente esse questionamento executivo. Qual a alíquota que está sendo cobrada? Porque o imóvel está parado lá, ele deve já estar na alíquota máxima, já que nós já temos uma lei que assim especifica. Isso é prerrogativa do executivo, que tem que fiscalizar e está deixando de arrecadar. Porque se não tiver, como ele não respondeu, eu não sei informar se o executivo está ou não aplicando a alíquota máximas nesses terrenos mais antigos. Então fica aí mais um requerimento que precisa ser respondido, de importância para a sociedade, para a gente poder dar esclarecimento aos munícipes. Obrigado. Mais alguém? Muito bem. Então, terminada a fase do expediente, não havendo matéria sujeita à deliberação da ordem do dia, declaramos sob a proteção de Deus encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada na segunda-feira próxima, dia 22 de maio, às 19 horas. Uma boa noite a todos.